Reconheçamos que vivemos tempos muito difíceis no tocante à vida das igrejas. Vocês podem imaginar facilmente as coisas que eu ouço como pastor, testemunho de irmãos aflitos e que agora andam de congregação em congregação na nossa cidade e no Brasil todo, buscando uma igreja coerente com a palavra de Deus. Eu vou contar para os irmãos duas histórias, porque julgo que elas são exemplo fiel deste marasmo que alguns vivem por causa da situação trágica, não de todas, mas de muitas igrejas. Eu, de fato, tenho até dificuldade em chamar estes grupos de igrejas. Para mim, são aglomerados de religiosos, grupos de religiosos, porque igreja tem definição na própria palavra da língua do Novo Testamento, não é? Eclesia, de onde vem eclesiástico, é ekkaleo, chamados para fora do mundo, para viver de sorte, de maneira diferente. A igreja é diferente, mas em muitos lugares os aglomerados não são diferentes do mundo. Duas histórias. A primeira é de uma mulher jovem ainda, com 2 filhos, que de fato veio do submundo, no sentido de que vivia todas as desgraças imagináveis que uma mulher sem Deus pode viver. No meio da sua desgraça maior do ponto de vista pessoal e completa destruição da vida, da sua vida moral, da sua vida familiar, ela se encontrou com Jesus. Aliás, a linguagem correta é: ela foi encontrada por Jesus, e a vida muda, Com a vida mudada, ela então passou por uma experiência bem dramática, porque foi viver num outro lugar, numa outra cidade, e aí a luta começou, porque a primeira igreja que ela visitou com a sua família foi uma igreja que trouxe grande desalento para o seu coração. Quando ela chegou naquela igreja para cultuar, com a melhor das intenções, julgando que iria encontrar um refúgio espiritual, um fortalecimento na palavra, que já havia aberto no seu coração e na sua mente um lugar muito grande, né? Ela tinha sedenta pela palavra de Deus. Quando ela chegou lá, o que ela viu e o que ela sentiu por causa da falta de qualidade e decência, especialmente nas músicas que foram apresentadas, e no formato, ela, ao sair com o seu marido, disse assim: querido, nós não voltaremos aqui, porque deste ambiente eu vim. Os irmãos ouviram? Nós não voltaremos aqui porque deste ambiente eu vim. Eu contei esta história para líderes da juventude da nossa igreja recentemente, porque houve necessidade. Deste ambiente eu vim. O mundo perdido, amados, com toda a desorientação que tem, entende que a igreja de Cristo tem de ser diferente. É incrível isso, é obra do Espírito de Deus. Temos de ser diferentes. Jamais seremos sal e luz se não formos diferentes. Igreja que não é sal e luz, pessoas que não são sal e luz, não tem lugar como ministros da vontade de Deus, especialmente o anúncio da salvação. Esta é a primeira história. A segunda história tem a ver com a dificuldade que certas pessoas têm de encontrar uma igreja coerente, e esta história é muito interessante. Eu não costumo fazer assim, mas por vezes, no lugar onde eu moro, e é meio difícil sair para o lugar onde os ônibus estão acessíveis, e estava para iniciar uma grande chuva. Eu notei pelos sinais das nuvens que a chuva estava para cair. E ao sair de casa eu vi uma senhora idosa que estava se aprontando para todo aquele trajeto de, eu diria que 1 quilômetro mais ou menos, para chegar na parada de ônibus. E aí isso é bem diferente do meu estilo, mas eu parei, desci
os vidros e disse assim: a senhora vai para a parada, eu imagino. Ela disse: vou. Eu disse: olha, vai chover e muito, então a senhora, se quiser que eu a leve, entre no banco de trás. Vocês ouviram o que eu disse? Entre no banco de trás. Ela apressadamente entrou, agradecendo a Deus. Ela já sabia, mas eu disse: eu sou pastor da primeira igreja batista de Manaus. E ela começou: pastor, com muita alegria, eu também sou crente, pastor, glória a Deus. Eu não perguntei de onde ela era, pelo jeito dela eu já imaginava o que ela era, em termos denominacionais, era verdade. Eu constatei isso, né? A maneira como ela se apresentava era bem característico. E aí ela disse: a maior alegria do meu coração é quando eu vou à igreja, pastor, porque o meu pastor é o fulano de tal dos Anzóis. Se eu citasse o nome deles, muitos aqui saberiam quem era. O pastor fulano de tal dos Anzóis. E a minha maior alegria é quando ele entra com aquela capa, assim, parece um doutor em dia de formatura. Vocês já viram formatura de doutores? É uma coisa majestosa, é mesmo, né? Cores, o peso da roupa, o veludo da roupa. Ele disse: quando ele entra, nós entramos em êxtase, e mais em êxtase quando ele pega o chofar. Vocês sabem o que é chofar, não sabe? É o chifre de carneiro. E ao tocar as notas no chofar, o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina, entra no templo, para que nós comecemos a nossa adoração. Meus amados, dou graças a Deus, porque a minha convicção é que nenhum dos irmãos aqui crê nesta tolice. O nosso Deus é soberano. Amados, 2 exemplos de coisas esquisitas acontecendo na igreja nestes tempos. É maravilhoso que nós temos na própria palavra de Deus 7 tipos de igreja apresentados para nós julgarmos a nossa igreja e escolhermos das 7 igrejas da Ásia a igreja que devemos, como diria um erudito da língua portuguesa, o pastor Heber Vasconcelos, né? Ele era um cultor da língua portuguesa, ele disse assim, que devemos emular. Emular é uma palavra não mais utilizada, mas que significa devemos imitar. Que igreja devemos imitar? Os irmãos têm lido recentemente, talvez não, porque Apocalipse é às vezes esquecido, não é? Gênesis é esquecido por muitos de nós, mas Apocalipse também. Mas no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versos 7 em diante, nós temos a apresentação da igreja modelo. A igreja modelo. O modelo de Filadélfia, da igreja em Filadélfia, é maravilhoso. E algumas coisas sobre, primeiro, a leitura do texto. O texto é bem curtinho, mas é tão importante, né? Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, João, escreva. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O nome da igreja é Igreja em Filadélfia. Filadélfia é uma das cidades da Ásia
menor. Os estudiosos nos apresentam a realidade de que das 7 igrejas apresentadas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, é a mais nova, é a menor também, e como todas as outras, igreja perseguida. Filadélfia é um nome muito significativo, significa amor fraterno, porque o nome da cidade tem a ver com a experiência de 2 reis, eram cidades-reinos, não é? Em tempos muito antigos, era o rei Átalo II e o rei Eumênes II, 2 irmãos. Acontece que houve uma guerra e o rei Átalo, que era aquele que estava cuidando da cidade-reino, ele foi para Atenas para alguma luta com os seus inimigos, e então houve a notícia de que ele havia sido morto na guerra. Então, o seu irmão Eumênes assumiu a coroa, e passado algum tempo bastante significativo, de fato era boato, Átalo voltou para a cidade, que não tinha o nome de Filadélfia ainda, e quando ele voltou, tranquilamente, sem qualquer oposição, Átalo devolveu a coroa ao seu irmão, um nome muito interessante, amor fraterno. E é muito importante que nós saibamos disso, porque de fato a igreja do Senhor precisa ser um ambiente onde o amor entre os irmãos é uma realidade. A igreja do Senhor tem esta marca também, É interessante que a cidade de Filadélfia, ela era propagadora da cultura grega ali na Ásia. E é exatamente assim que nós precisamos entender que a igreja verdadeira, a igreja fiel a Jesus Cristo, precisa ser propagadora fiel da cultura cristã, que é fundamentada nas palavras e ações e o poder do Senhor Jesus Cristo. Há coisas muito curiosas nestas cartas às igrejas, e o que é importante é que há de fato um certo modelo nas cartas. As cartas geralmente iniciam, sim, as 7 cartas iniciam identificando de modo singular para cada igreja, para cada uma das igrejas, o próprio Senhor Jesus Cristo, que tem esta mensagem para as igrejas. E aqui no caso da igreja em Filadélfia, existem 3 palavras significativas a respeito da definição, a identificação de Jesus Cristo. Ele é santo, está no texto, ele é verdadeiro e ele tem autoridade. Santo, verdadeiro e quem tem toda autoridade. Santo tem a ver com pureza, absoluta pureza, pureza distinta. E vem à nossa mente com certeza alguns textos do Velho e também do Novo Testamento a respeito desta questão importante, a santidade de Deus. Veio à minha mente, e eu creio que veio à mente dos irmãos aqui que tem bastante intimidade com o Velho Testamento, aquela visão de Isaías, do capítulo 6, não é? Que começa assim, verso 1: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Amados, santo quer dizer sem mancha, sem qualquer mancha. O Novo Testamento apresenta muitos textos a respeito da santidade de Deus, não é? Nós encontramos em Marcos, no capítulo 1 e no verso 24, uma palavra muito interessante, porque é a palavra em que Jesus, tendo expulsado um espírito imundo, o espírito imundo
naquele momento, o texto diz assim, ali na sinagoga, Marcos 1, a partir do verso 21, mas o espírito imundo gritou o seguinte, o que queres conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. É verdade, o profeta Isaías tem aquela visão maravilhosa, os querubins falando sobre a santidade de Deus e os demônios tremendo, amedrontados, reconhecendo esta verdade. Apesar destes exemplos sobre a santidade de Deus, pastores, inclusive, lamentavelmente, que ainda se denominam batistas, têm dito que o nosso Deus, entre aspas, é a pregação deles, gravada e não mais apagada. Deus não tem nenhum interesse na sua qualidade de vida, no seu comportamento. Amados, Deus é santo. Até os demônios têm o que ensinar para pastores que há bom tempo já abandonaram a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Mas além de santo, Cristo é, e se apresenta assim para a igreja em Filadélfia, verdadeiro. Aletinós, verdadeiro quer dizer o seguinte, real, genuíno. E porque genuíno e não falso como os falsos deuses dos ídolos, absolutamente confiável. Podemos crer nele e nos entregar a ele, sem qualquer temor de sermos explorados, porque ele é santo, mas ele é verdadeiro, o que ele promete, ele faz. Em 1 João, capítulo 5 e verso 20, nós temos esta palavra, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos nele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, confiável. E ele não promete só vida eterna nos céus, ele promete, como sabemos, vida abundante aqui, vida diferente, vida vitoriosa. Quando pecamos e vamos a ele confessando os nossos pecados, ele nos perdoa. Isto jamais nos levará a uma vida dissoluta, mas a uma vida cuidadosa para que ele seja glorificado e continue nos abençoando e abençoando o mundo, nos utilizando como seus instrumentos. Mas também a terceira coisa, não é? Na identificação de Cristo para a igreja em Filadélfia, tem toda a autoridade. Os profetas, todos eles, mas especialmente o mais comentado dos profetas, que é considerado por muitos estudiosos da Bíblia como o príncipe dos profetas, que é Isaías, no capítulo 22 e verso 22, a palavra vai assim: porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi, o que ele abrir ninguém conseguirá fechar. Reconhecem o texto? O que ele fechar ninguém conseguirá abrir. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme, ele será para o reino de seu pai um trono de glória, toda a autoridade. É verdade, sim, este texto tem a ver com o rei Ezequias, que chama Eliaquim e dá a ele autoridade, para que alguém que quisesse se apresentar ao rei Ezequias, tinha de passar por ele. Ele tinha autoridade de dizer: você tem acesso, ou você não tem acesso. Esta figura, mas de fato esta palavra é, em última análise, apresentada e tem a ver com o poder e a autoridade do Senhor Jesus Cristo, o Messias, perfeitamente identificado,
nas Escrituras, aquele que tem toda a autoridade, como ele mesmo disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E onde este texto que cito está afirmando, aí ele nos dá ordem para a igreja, como já era ordem para a igreja em Filadélfia, que pregasse o Evangelho em todos os lugares e em todas as circunstâncias. É autoridade para acesso ou autoridade para proibir? Alguns textos vêm à mente. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Eis aí uma expressão da autoridade, 1 Timóteo 2,5. A outra figura muito preciosa a respeito da autoridade, e recentemente preguei uma mensagem e utilizei temas relacionados a esta afirmação sobre a autoridade de Jesus. Eu me refiro a João, capítulo 10, a partir do verso 9, onde ele diz assim, tem a ver com autoridade: eu sou a porta é acesso. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão é diferente, ele vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Há pouco chamei de vida abundante, é vida plena, vida completa, vida como no projeto de Deus para os seus filhos. Amados, este acesso é para salvação, é para segurança, inclusive salvação tem a ver com segurança eterna e tem a ver com provisão, como logo mais veremos no caso da igreja em Filadélfia. A autoridade é soberana, reconfirmemos isto. Ele abre e fecha. Ele abre o acesso com o seu sacrifício na cruz, tudo a ver com a nossa preciosa salvação. Ele tomou o nosso lugar e então ele tem autoridade para nos abençoar assim. No texto sagrado, vamos agora aos versos 8 a 10, onde é apresentado o fato de que Jesus conhece bem, muito bem, a igreja em Filadélfia. Nós aprendemos nestes versos que a igreja em Filadélfia é uma igreja como nós devemos procurar ser, saudável, isto é, sadia. Na igreja em Filadélfia havia comunhão, a adoração era como Deus quer ser adorado, e não nos esqueçamos que a palavra de Deus diz o que é que ele aceita e o que é que ele não aceita. Era uma igreja obediente, cria exclusivamente no poder de Deus e se envolvia em serviços. Nós apreciamos muito a palavra ministérios para serviços. É uma forma de falarmos a respeito daquilo que fazemos no mundo, em nome de Deus, em obediência ao Senhor Jesus. É interessante reconhecermos que a igreja em Filadélfia, que era dedicada aos interesses do Senhor e demonstrava isso claramente, ela recebia do Senhor toda ajuda para cumprir os propósitos do Senhor da igreja. Pois o texto nos fala a respeito de coloquei diante de você, igreja, uma porta aberta que ninguém pode fechar. E é curioso que ele diz assim: sei que és dependente, tens pouca força, mas tens sido fiel à minha palavra. Não tens negado o meu nome. Não tens negado o meu nome. A porta aberta significa a porta aberta para o reino eterno. Salvação tem a ver com porta aberta. Mas no texto, a melhor interpretação, sem dúvida, é o fato de que a porta das oportunidades, de sucesso no cumprimento das ações que já estão determinadas por Deus. Aliás, toda e qualquer igreja que quer ser saudável tem que estar totalmente envolvida na constante avaliação do que está fazendo. Porque igrejas que têm se distanciado do projeto divino inventam e inclusive chamam de ministério as coisas mais absurdas que nós podemos imaginar. Algumas coisas que são importantes
mas importantes em ambientes de clube e outras organizações sociais, passam a ser da igreja. E a igreja que faz assim, que entra por estes caminhos tortuosos, abandona a sua tarefa principal de buscar o fortalecimento do Senhor para cumprir o que o Senhor quer. Funções da igreja são estabelecidas claramente no Novo Testamento, e vez por outra quem se preza como servo de Jesus Cristo, seja líder ou não da igreja, precisa voltar os olhos para isso, com o interesse de fazer a vontade do Senhor, com o interesse de reprimir desvios de conduta, porque o nome é esse, desvios de conduta, porque senão a igreja infiel vai se tornando desnecessária para Deus, desnecessária, incapaz de cumprir a sua vontade. Porta aberta, oportunidades para ter sucesso no projeto de expansão do reino. Não nos esqueçamos, é o Senhor da igreja, Jesus Cristo, quem abre as portas. Irmãos, marketing é uma maravilha. Eu tenho um livro absolutamente danoso, o título é assim, em inglês: Como usar o marketing para o progresso da igreja. De fato, é a abdicação dos princípios da palavra de Deus e a confiança apenas e exclusivamente no marketing. No marketing. Precisamos ter muito cuidado. A igreja é do Senhor e depende do Senhor e das orientações do Senhor. É Ele quem abre portas. O apóstolo Paulo estava tão certo disso, que da maneira muito direta, como é característica dele, graças a Deus por esta característica do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos de Colossos, no capítulo 4 e no verso 3, ele sabia tão bem disto que ele disse assim: orem por nós. Sabe por quê? Porque dependia de Deus, né? Orem por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem por nós. Não é? Estudem um pouco mais de marketing e se entreguem a processos meramente humanos. Alguma coisa de marketing pode ser usado, mas com muita cautela, porque estas linhas de pensamento terminam tomando conta da igreja e dos membros da igreja e da liderança da igreja. Aí não há mais dependência de Deus, a confiança neste ou naquele projeto. Eu tenho mais de 30 projetos de crescimento da igreja na minha biblioteca, mais de 30, e alguns deles no passado desejando vender o seu projeto. Inclusive alguns deles são projetos lá nos Estados Unidos ou na Europa. Que valor teriam na nossa condição de vida e nossa maneira de ser? Alguns projetos não têm nada a ver com a nossa personalidade de brasileiros e a nossa cultura. E é sábia a liderança que, ao ver estes projetos, ora pelos projetos, onde desejarem cumprir estes projetos. Muitas vezes estes projetos terminam por manietar, estou sendo cuidadoso com as palavras, e escravizar a igreja para ser apenas uma cumpridora dos projetos dos outros, que nada tem com realidades do lugar, do ambiente, da qualidade específica da igreja. Porque Filadélfia é diferente de Éfeso e Éfeso é diferente de Laodiceia. Que bom nós entendermos isso, porque aí teremos coragem. Não precisamos ser grosseiros com nenhum autor destes projetos, mas precisamos ter a coragem de ser o que nós somos nas mãos de Deus, para aplicarmos os talentos como Deus quer na nossa vida, na nossa Filadélfia, que sejamos de fato Filadélfia. Mas não é apenas essa questão de que Cristo providencia e ninguém pode fechar quando Ele providencia. A segunda coisa que tem a ver com o fato de que Deus conhece a igreja é que, porque Ele conhece a igreja e sabe dos nossos inimigos,
Verso 9, protege dos nossos inimigos. Eu nem vou pensar muito com os irmãos a respeito deste assunto, mas toda a igreja fiel tem inimigos. Alguns se dizem até servo de Cristo. Sim, inimigos, gratuitos. Quem sabe, porque sabendo que Filadélfia é diferente, querem que Filadélfia seja como a minha Laodiceia. E a gente não pode deixar que isto aconteça. E não precisamos rogar pragas ou maldições, especialmente jamais poderíamos rogar pragas em nome do Senhor, porque Deus não amaldiçoa ninguém, irmãos. Seria falsidade pura, erro completo. Amados, nós precisamos entender que Ele cuida, e no caso aqui de Filadélfia, Ele diz assim: olha, eu sei a respeito da sinagoga de Satanás. A palavra sinagoga é o lugar de estudo da lei entre os judeus. Mas a sinagoga de Satanás tem a ver com, é importante isso, né? Para que nós não excedamos as nossas avaliações e análises, porque diz assim: a sinagoga de Satanás, e que se dizem, que pensam que são judeus e não são mentirosos. Sinagoga de Satanás não é todo judeu, é o judeu falso. E é muito importante nós reconhecermos que a obra do Senhor protegendo os inimigos é que o Senhor vai humilhar, diz o texto, os inimigos, vai julgar os inimigos, mas é um mistério da graça de Deus. Ainda há nas Escrituras uma lembrança solene que revela a graça e a misericórdia de Jesus. Eu quero chamar novamente esta misericórdia de o mistério da graça de Deus. É um texto que merece uma mensagem em si e que muitos de nós não temos estudado como devíamos estudar esta maravilha da operação da graça do Senhor da igreja. Amados, está em Romanos 11, a partir do verso 25. O subtítulo é já muito importante, mas subtítulos não são inspirados pelo Espírito Santo de Deus, são feitura humana, de estudiosos. Mas aqui cabe perfeitamente, apesar de não ser da mesma inspiração do texto. Todo o Israel será salvo. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, tema profundo nas Escrituras, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles. Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus com vocês. Pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Isso é um mistério da graça divina. Sobre quem é esta misericórdia aqui apresentada? É sobre judeus, inclusive alguns dos quais eram, sim, sinagoga de Satanás. Deus é assim, que maravilha, que maravilha. Mas ainda, outra coisa que Deus faz pela igreja de Filadélfia, Ele declara naquele ambiente da sinagoga dos perseguiam em nome da sinagoga de Satanás, Ele ama a igreja,
em Filadélfia. Ama a igreja em Filadélfia. É muito interessante este texto, né? Porque diz assim: veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. A declaração é pública. Os da sinagoga de Satanás ficam pensando em seus corações: olha, de fato, nós somos contrários a eles, mas Deus os ama. Mas Deus os ama. Feliz a igreja que a sociedade em que vive tem esta certeza. Tem esta certeza. Eu tive uma experiência muito importante, porque um homem que pedia nossa ajuda por um tempo, e que de fato vivia no submundo, no crime, ele foi para uma outra cidade, e depois de 4, 5 anos, durante o meu primeiro ministério, ele voltou aqui, e ele, num rasgo de sabedoria espiritual, uma vez me disse assim, olho no olho, sem pedir nada, ele já estava um pouquinho diferente, já tocado pelo Evangelho também, ele disse assim: pastor, eu noto que esta igreja, a nossa igreja, a primeira igreja, ele disse, a primeira igreja batista da Nova parece que está cada vez melhor. Ele reconhecia isto, porque ele tinha estado conosco em um outro tempo, e provavelmente soube de algumas dificuldades que a igreja está cada vez melhor. Amados, ali em Filadélfia, a igreja era entendida como a igreja que é amada por Cristo. E devido à perseverança, o quarto ponto aqui, devido à perseverança na dedicação, recebe o prêmio. Recebe o prêmio. O prêmio não é a falta de sofrimentos de qualquer natureza, mas é o tratamento diferenciado, porque é acompanhado de segurança e encorajamento para a igreja. Nos encaminhando para o fim desta belíssima carta à igreja sadia, saudável, à igreja de Filadélfia, versos 11 a 13. Faz tempo que li o texto, então quero relembrá-lo. Cristo diz: venho em breve. Tem a ver com a volta de Cristo. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Permaneça, igreja, permaneça fiel. E aí, há algumas promessas. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. O meu novo nome. Aqui nós temos promessas muito especiais. Nós estaremos firmes, permaneceremos firmes. A igreja permaneceria em nós, se seguirmos o exemplo da igreja em Filadélfia. Firmes na palavra, firmes no nome do Senhor, firmes nas promessas. 154 do cantor cristão. Firmes nas promessas do Senhor Jesus. O vencedor se torna uma coluna permanente. Havia muitos, por causa de falhas geológicas, ali na cidade de Filadélfia eram comuns os terremotos. E quando havia um terremoto comum que houve naquele tempo, um pouco antes do tempo desta carta, só as colunas dos templos, que eram colunas muito fortes e grandes, é que permaneciam de pé. E a ideia então que vinha à mente dos membros daquela igreja em Filadélfia é o seguinte: olha, este é um sinal de estabilidade. Deus nos dá este prêmio da estabilidade quando procuramos ser, e com a ajuda dele somos fiéis a Ele. Estas palavras, na palavra, a firmeza na palavra, no nome e nas promessas do Senhor, sem dúvida alguma, nos dão a ideia de pertencimento, de segurança, e de a igreja ser honrada e aceita por seu Senhor. Amados, a igreja que tem Jesus como Senhor e que é obediente, tem grande prazer na sua vida e no sucesso
que recebe das mãos do Senhor. A carta à igreja em Filadélfia é, sem dúvida, um grande encorajamento para nós. Lembram como eu comecei a falar hoje a respeito de igrejas fora do plano de Deus, notoriamente e reconhecidas por pessoas inteligentes na nossa sociedade como desequilibradas e que não devem ser nem visitadas. Amados, que Deus nos abençoe e nós escolhamos de maneira consciente ser como a igreja em Filadélfia, fiéis e entregues, sim, aos propósitos do Senhor, aos propósitos de Cristo. A última palavra nestas cartas é a mesma: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Porque o fundamento é a palavra, com certeza. O Espírito de Deus tem falado a cada um de nós. E a expectativa que Deus tem sobre nós é que nós continuaremos a viver a sua vontade. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém.